E aí, Serra, tudo bom? Como é que você tá, cara? Boa tarde, Mauli. Tudo bem? Como vai você? Tô bem também, cara. Tô muito Como é? bem. Muito obrigado. E você? Tudo jóia. Vida corrida? Ótimo. Trabalhando Muito, muito? cara. Bastante. A gente está em época de orçamento agora, né? Um período que está acabando, né? Mas estamos bastante corrido. Mas estamos trabalhando. Legal. Ô, Serra, vamos bater um papo um pouquinho sobre inglês. Quero te perguntar Ok, como que era a sua vida antes de você conhecer e começar a estudar com o método Overdrive. ok. Assim, antes de eu conhecer o método Overdrive, cara, a minha vida em relação ao inglês era péssima, né? Eu não me via falando inglês, não me observava falando inglês, pensava muitas vezes em viajar, em alguma coisa assim, e mas eu não consegui falar. Eu tive algumas experiências com escolas anteriores, com métodos anteriores, até com um estudo, aquele autoestudo que a gente tenta fazer alguma coisa, né, Sei. uma Aham. coisa independente, tentando se policiar, estudar algumas coisas, mas, cara, Aplicativo, né? nossa, não vai. Aplicativo, aula. E eu me vi o seguinte, né, as aulas eram realmente, assim, extensas, eu não via evolução, né, às vezes Sei. passava um ano Pois é. e, dado as prioridades que a vida nos coloca na frente, eu acabava desistindo dos cursos e da continuidade do inglês. Então eu nunca consegui, de fato, ver uma evolução no inglês, nunca consegui. Sim. É. E aí desanima, né? Na verdade. Desanima. É. E nessa época toda, antes do Overdrive, o que fez você buscar uma solução diferente, né, que já é difícil encontrar uma solução diferente do que tem no mercado, né, Serra? Sim, sem dúvida. O que acontece é o seguinte, né, eu procurei o Overdrive porque, eu vi o método, e achei interessante. Eu realmente estava perdendo oportunidades, às vezes, de carreira, de atividades dentro do trabalho que eu convivia dentro da empresa, várias e outras vezes também, procurando um novo emprego, um novo desafio. Isso sempre foi um problema, de Aham. de desqualificar um currículo, né. Por mais que você tenha experiência em vários fatores, em vários cenários, várias características boas, falta o inglês, é um corte, né. E eu Sim, conheci o exato. Overdrive, bem assim, foi uma apresentação, né, me interessei pelo método, a construção dos build blocks lá para a gente entender como que funciona o processo, e eu me liguei para o Mauri, busquei conversar com o Mauri para verificar como que seria o método. Ele me apresentou mais, menos formalmente, né, e mais Aham. com mais detalhes, e eu embarquei, fui para dentro, falei: "Vamos para essa experiência aqui que eu acredito que pode ser", porque até falei para o Mauri na época, falei: "Mauri, eu acho que eu tenho uma dificuldade, eu não sei, eu É o que nunca vou todo falar mundo acha, né? inglês, eu nunca A- vou falar inglês", é isso que eu falava para o Mauri. as pessoas acham que o problema é com elas, né? Quando, Exato, na verdade, se você não tem tempo verbal, você não tem conhecimento, tempo verbal, você não consegue montar frases. exato. É o que as pessoas dizem é o que elas chamam de travar, né? Eu entendo E até, mas eu travo na hora de falar, porque você não consegue montar uma frase, e aí complica, né? e essa é a grande construção também do build blocks, por quê? Porque a gente tem uma tabela lá, a tabela ela se divide em 7 grandes blocos, né, e são mais 6 derivados desses blocos. Então a gente consegue já se mapear, idealizar ou identificar, que é a melhor palavra para se colocar aqui, É, identificar quando a gente vai formar uma frase, onde que a gente está, em que tempo verbal que a gente está. Porque a grande dificuldade, associando as outras escolas que eu fiz e as outras certo. opções, a gente ficava muito tempo num tempo verbal, mas a gente não via o todo. Com o build block, ou com esse método do overdrive, o que, que é interessante? Você, em poucos meses, você conhece todas as estruturas, ou a Pois é. maioria das estruturas possíveis. E aí o Molino nos coloca aqui, né, para começar a trabalhar na parte de conversação. Então, diante daquilo que você, Exatamente. você faz, do que você aprendeu, eh, me fale sobre sua vida pessoal, me fale sobre o seu dia de trabalho. E o interessante é que você vai falando isso, sem ainda entender claramente o inglês, mas você já vai usando. E ele vai te corrigindo e percebendo onde que você está. E na verdade não é uma correção, né? Na verdade é uma orientação. Olha, tempo verbal Sim. tá onde que É. está aqui e tal. Então você vai se achando no local. Isso que é interessante do método, né? É um conhecimento que é construído, né? E É, construído por você. Eu só exato, apresento, o método apresenta para você, você vai tirar suas conclusões, depois vai internalizando os conceitos. Isso que é exato. realmente importante. E aí, O se que que é você tem importante?
o vocabulário, né, Serra, da Isso, sua área, e você sabe falar, eu fui, tinha sido, vai e haver, você começa a conversar em inglês, é né? isso que é importante, Mauli, porque quando a gente vê o todo, assim, resumidamente, tá? Em 3 meses, 4 meses, a gente viu praticamente toda a Os matéria sistemas verbais, dos tempos verbais, né. sim. O overdrive ele se estende a muito mais que isso, mas a parte ali da questão da construção das frases, dos tempos verbais, em 4 meses você viu. A partir dali, eu É. tenho 8 meses de aula com o Mauli. A partir dali você começa a construir e evoluir. Recentemente eu conversei com você, né, Mauli, e eu falei assim, tenho falado da experiência que eu estou tendo com esse método, É que isso que eu ia te perguntar, né? eu consigo ouvir coisas que eu não ouvia, seja ele na televisão, através de uma série, de um filme, você começa a perceber a construção das palavras mais nitidamente. Então isso aí é muito interessante, viu? Você, foi semana passada, retrasada, me contou que você participou de uma apresentação e você conseguiu entender. Antes você não entendia, foi uma coisa legal que Exato, você me contou, né? exato. Eu Foi isso? trabalho numa empresa de energia elétrica, né? E a sede dela lá é em Portugal. E esta empresa, ela faz as apresentações do orçamento dela lá em Portugal, são reuniões que envolvem toda a alta administração Famoso e AOP, né? exatamente. E a apresentação é feita em inglês, né, porque existem pessoas ligadas à empresa que estão nos Estados Unidos e eles acompanham também a apresentação. Uhum. No ano passado, essa apresentação foi feita e eu boiei, né. Famoso Eu vi boiê. eu vi os gráficos, eu via, né, eu identificava ali a apresentação através dos gráficos, de algumas apresentações com números, né, Certo. mas de forma assim, o diálogo era zero, né. Por mais Aham. que eu escutasse alguma coisa ou outra, era uma palavra, era uma chavinha ali, né. Sim. E recentemente a gente teve uma apresentação de novo lá em Portugal e, poxa vida, eu falei para o Molly o seguinte: "Eu não compreendia 100%. Mas talvez 80, 75, 80% eu compreendia. O que me dava saber o conteúdo, eu conseguia entender o conteúdo. Então você associava aquela conversa a algo que você viu, que você conheceu, ou que está sendo o que eu estou conhecendo de fato, mas dentro de uma associação. Então, eu ainda assim, com 8 meses de aula, eu consegui pegar uma apresentação em inglês e compreender, não entender claramente todas as frases, como eu falei, mas eu consegui entender do que se tratava. Isso é muito importante, que eu comecei a me sentir dentro, eu estava É dentro de um processo, estava fora. é um misto de entender, lógico, o contexto, porque você está na área, Uhum. você conhece, está vendo o Exato, gráfico, então já ajuda. exato, Mas você conhecer a construção de frases com os termos exato, verbais vai te dar um embasamento que vai levar você mais longe, né? exato. Essa aqui é a teoria da coisa e na Exato. Mesmo prática funciona porque assim. essa apresentação, ela é não é uma apresentação apenas demonstrativa, ela tem diálogos lá, tem Certo. questionamentos, tem validações, né. Sim, Então, uma oposição àquele número, aquele contexto que foi apresentado no ano passado, eu não entendia nada, certo. porque já Entendi. sai daquele contexto, né, o cara tá Aham. a pessoa está perguntando ou criticando algo, eu já não sabia o que estava criticando. É. Agora eu sei, entendeu. Então, assim, é uma evolução de 8 meses que é fantástica, é um absurdo. O método ele fala, né, overdrive, né, aquela marcha acelerada, que é o acelerando isso em inglês, né, e é o título, isso que é bacana desse Aham. overdrive, porque de fato a gente acelera o inglês, isso é bacana, cara, isso é muito É. bacana. E nada mais recompensador do que ouvir isso, né? Exato, Afinal de contas, é seu futuro profissional, sua vida, sua exato. família, é ou não é? O Serra, pra Ano que gente. vem só uma coisa, ano que Pode vem eu falar? vou viajar para algum local aí, eu vou usar esse inglês e vou te falar, É viu. isso aí, meu amigo. Eu vou falar. Viu, Serra? Pra Hã. gente terminar, é, tem alguma coisa, uma mensagem, alguma coisa relativa à sua experiência, de como você era, como você está hoje, que você queira deixar com uma mensagem final para quem ainda não Cara, ainda está patinando no inglês? eu quero sim, cara, assim, um resumo do que eu falei até aqui, né. Eh Quando eu procurei o Mauli, de fato, eu procurei porque eu estava sem esperanças, eu sempre achei que eu não iria conseguir, como o Mauli falou, é um problema meu, né, eu não conseguiria nunca. Com esse método a gente consegue, então a minha dica é que procurem esse método, entendam, busquem esse método, porque é uma coisa fantástica, a gente realmente, começa a se envolver, começa a querer ir para a aula,
nesses 8 meses e com as dificuldades que eu tive no trabalho, eu faltei uma única aula, entendeu? Faltei uma Isso é única bom. aula. A gente tem experiências do nosso dia a dia que a gente leva para a aula, a gente dá risada muito lá na aula também. É uma Bastante. aula bastante informal para a gente se divertir também com a aula. E é isso que é o legal do curso, que ele traz para a gente uma coisa assim bacana, familiar, uma coisa Aham. descontraída, né? E você evolui dessa forma, E que, porque e a que cobrança é diferente. por trás é super sério e tem uma estrutura, mas você Sem nem dúvida, percebe, né? Porque sem ela acaba dúvida. sendo intuitiva, né? Esse que é o Não, não, ponto. não, não quis dizer isso não, Não, cara. não, Sem dúvida é muito eu sei. sério, né, é muito sério, mas a descontração ela vem de deixar você à vontade. Sim, Ela sim. deixa você à vontade e você usa o inglês à vontade. É. Então isso que é uma coisa bacana, porque quando a gente de fato entra numa aula de inglês, onde a gente não sabe, e aí eu vou falar para as pessoas que não sabem de fato, que tem aquelas que querem evoluir, querem aprimorar o seu inglês, né, que também é bastante interessante. Agora para quem tem dificuldade do inglês, às vezes sente vergonha, tem a Sim. timidez, tem a questão daquela coisa mais introspectiva. E essa Ainda mais se a descontração matéria, né, se é explicada só em inglês, como é exato, basicamente um fetiche do ensino do Brasil, né? Não pode falar exato. português, e aí o aluno que não Isso, sabe inglês, não entende nada, passa 6 meses, 8 meses sem nenhum exato. avanço, né? Mas o interessante da mensagem é isso mesmo, cara, a construção de palavras, de tempos verbais, ela é o ponto-chave deste É, método e que traz para a gente evolução. Ponto, isso é a coisa importante. legal. Depois de você falar tudo isso, só me resta te agradecer, te desejar boa noite, um ótimo fim de semana, que hoje é quinta-feira aqui, né? Exato. E muito obrigado pela entrevista, viu? Mauli, eu que te Foi muito agradeço. produtivo. Eu tenho constantemente percebido essa evolução e eu também agradeço, porque não é fácil a gente que não conhece inglês querer falar inglês e ter essa dificuldade. Eu te agradeço muito por isso. É um método construtivo de fato e que simplesmente deixa a gente à vontade para evoluir. Fico Te agradeço feliz. muito também. Muito obrigado, cara. Valeu. Valeu, cara. Um grande Abração. abraço a você. Até Valeu, mais. boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.